Fala galera, continuando aqui sobre notação científica, a gente vai saber como é que a gente faz as operações com os números que estão nessa forma. Segue o jogo. Na aula passada a gente começou a ver a notação científica, né? Como que a gente representa quantidades em notação científica. Essa aula de agora é para a gente ver como que a gente faz operações com valores que estão escritos na forma de notação científica. Primeiro, a gente vai começar com adição e subtração. Para a gente trabalhar com adição e subtração na forma de notação científica, primeiro a gente vai precisar, em alguns casos, né, meio que sair dessa escrita em notação científica, porque a nossa prioridade vai ser igualar as potências de base 10. Quando eu falo igualar as potências de base 10, eu estou querendo dizer que a gente vai igualar esses expoentes aqui da nossa potência, tranquilo? Para igualar, em muitos casos, a gente vai precisar sair dessa escrita na notação científica, mas o resultado final a gente sempre vai trazer de volta para aquele padrão de notação científica que a gente viu na aula passada. Olha só, primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, 1,4 vezes 10 à terceira, somado com 4,34 vezes 10 à quinta. Os meus expoentes aqui, eles são diferentes. Para igualar, uma dica que eu sugiro para você, normalmente você tenta igualar o número que está maior, né? Você iguala com um expoente menor, beleza? Eu acho que fica mais fácil de você pensar. Então, eu vou manter aqui, ó, 1,4 vezes 10 à terceira, mais... Para diminuir o valor do meu expoente, lembra que eu falei na aula passada? Ó, se você desloca da direita para a esquerda, você vai obter um expoente negativo, ou seja, um expoente cada vez maior. Para diminuir esse expoente, eu tenho que deslocar minha vírgula, então, da esquerda para a direita. Olha só, para sair de 5 e chegar em 3, eu preciso diminuir 2 unidades, não é isso? Então, a minha vírgula ela vai se deslocar por 2 casas decimais, da esquerda para a direita. 1, 2. O meu número ele vai ser escrito assim agora, ó. 434. Eu desloquei a vírgula 2 casas, né? A mesma coisa que 434,0. Multiplicado por 10. Diminuir 2 unidades, né? Desloquei a vírgula 2 casas, diminui o meu expoente ali em 2 unidades. 10 à terceira. Olha só o que eu tenho agora. As minhas potências de base 10 são exatamente iguais. Para somar esses dois números aqui agora, eu vou conservar a minha potência, certo? E somar os números aqui, fazer uma soma de números decimais, beleza? Você pode vir aqui no seu canto, 434. Para a gente somar um número inteiro com um número decimal, a gente iguala as casas decimais aqui, né? Para a gente ter um padrão. Mais parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula embaixo de vírgula e parte decimal embaixo de parte decimal, né? 1,4. 1,4. Beleza? Somando esses dois resultados, 0 mais 4 vai dar 4. 4 mais 1 vai dar 5. A vírgula vai se manter nesse mesmo lugar aqui. 3 com nada, 4 com nada. Então, o resultado aqui dá 435,4. A soma desses dois valores aqui dá 435,4. A minha potência eu vou manter, vezes 10 elevado à terceira. Só que o meu resultado ele precisa estar em notação científica. Se você reparar aqui, ó, esse resultado não está em notação científica, porque essa constante aqui ela não está satisfazendo aquelas condições da mantiça, né? Lembra lá? 1 tem que ser menor ou igual ao valor dessa mantiça, tem que ser menor do que 10, beleza? Então, para transformar a mantiça para esse padrão aqui, eu vou deslocar a minha vírgula até obter o número que satisfaça esse intervalo aqui, beleza? Para isso acontecer, ó, basta eu deslocar minha vírgula 2 casas da direita para a esquerda. Isso significa que eu vou aumentar o expoente em 2 unidades. 4,354 multiplicado por 10 elevado a 5, beleza? Desloquei a vírgula 2 unidades, da direita para a esquerda, aumentei o meu expoente em 2 unidades, beleza? Tá aqui o resultado final.
Para subtração vai funcionar da mesma maneira, beleza? Só que ao invés de somar, você vai subtrair. Mas o princípio básico está aqui em você igualar os expoentes da base 10 e subtrair os resultados que você tem aqui, multiplicando por esse resultado, beleza? Multiplicação e divisão. Para multiplicar ou dividir números que estão escritos na forma de notação científica, a gente vai proceder da seguinte maneira, ó. A mantícia ela vai ser multiplicada, certo? Se for um caso de multiplicação, ou dividida, está meio apagado aqui, mas o certo é dividida pela mantícia. Então, eu vou multiplicar ou dividir mantícia por mantícia, certo? A potência de base 10, eu também vou multiplicar ou dividir uma pela outra. Mas nesse caso aqui da potência, eu vou aplicar aquelas propriedades de potência, né? Seja ela para multiplicação, seja ela para divisão. Vamos ver como é que funciona aqui no exemplo, ó. 1,4 vezes 10 à terceira, multiplicado por 2,7 vezes 10 à quarta. Para multiplicar esse resultado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as mantícias de cada um dos números aqui e multiplicar uma pela outra. Não sei fazer esse resultado ali de cabeça? Vem aqui no cantinho e escrevo 1,4 multiplicado por 2,7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1 dá o próprio 7, somado com esses dois aqui, 9. 2 vezes 4 dá 8. Desloco uma casa aqui decimal, certo? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho esse resultado. Vou somar os termos aqui, ó. 8. 9 mais 8 dá 17. Vai 1 ali em cima, 3. A minha vírgula, eu vou contar o total de casas decimais aqui, né? Uma casa decimal do número de cima com outra casa decimal do número de baixo. Eu tenho duas casas decimais ao todo. 3,78, beleza? Então, o resultado da multiplicação, 1,4 vezes 2,7, 3,78 vezes 10, né? Eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base, nesse caso a base é 10, eu vou manter essa base, e somar os meus expoentes. 3 mais 4, 7. Beleza? 3,78 vezes 10 elevado a 7. 3,78 é um número que satisfaz essas condições aqui para a mantícia. Então, esse número já está escrito na forma de notação científica, eu não vou alterar. O resultado final já é esse aqui. Beleza? O último caso de operação que a gente vai ver aqui é o caso de potência com notação científica. Nesse caso, eu vou pedir para você relembrar aqui a propriedade da potência do produto. A notação científica é a mantícia multiplicada pela potência de 10. Isso aqui, se você tiver um número em notação científica elevado a um expoente, nada mais é do que a potência de um produto. Então, você vai aplicar a propriedade de elevar separadamente cada um dos termos àquele expoente. Olha o exemplo. 3,1 vezes 10 à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Vou elevar cada termo dessa multiplicação aqui separadamente ao expoente. 3,1 elevado a 2, 3,1 vezes 3,1, resultado dá 9,61. Depois você pode checar as contas aí, eu vou poupar essa conta aqui por uma questão de espaço. 10 elevado à terceira elevado ao quadrado, aí é que eu vou aplicar uma nova propriedade das potências, né? É a potência de potência. Eu vou conservar a minha base 10 e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Agora a gente só tem que observar se esse resultado final está escrito no formato, né, na forma de notação científica. 9,61 é um número que é maior ou igual a 1 e é menor do que 10? Sim, beleza, eu tenho aqui a minha mantícia e a minha potência de base 10. Esse resultado já está escrito na forma de notação científica, beleza? Está aqui o nosso resultado final. Espero que você tenha entendido aí, né, como que você vai calcular separadamente aí, né, cada tipo de operação aí, como que você vai proceder para calcular isso com notação científica, beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!